paz, amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Vamos continuar nossa trilha de Quem é Jesus? E vamos falar hoje, Jesus Cristo, o Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 13, que diz desta maneira: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Amados, aqui nós continuamos essa palavra, quem é Jesus? E eu lhe convido com muito carinho e amor para que você esteja conosco nesta caminhada. Nós estaremos falando sobre a autoridade de Jesus. Vamos estar falando sobre a autoridade de Jesus como Senhor. Vamos falar também o título de autoridade, prova de autoridade acerca dessa autoridade como Senhor, autoridade de Jesus. Vamos falar sobre o reconhecimento como Senhor, cabeça da igreja, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amados, autoridade como Senhor. A pergunta que eu lhe faço é: você crê em Jesus como seu Senhor, que ressurgiu da morte? Isso é muito importante, sua vida espiritual depende disso. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Amado, falando sobre o título da autoridade de Jesus Cristo, o Senhor. Muitas pessoas chamaram Jesus de Senhor. O que é que realmente queriam expressar através desse tratamento? Porque Paulo usou este título para Jesus, precisamos entender. Mais de 200 vezes Paulo escreve acerca de Jesus como Senhor e se refere a ele como Senhor. É importante entendermos que quando Paulo foi confrontado por Jesus naquele caminho de Damasco, a primeira coisa que ele falou é: quem és tu, Senhor? Então é importante. Agora, o que significa crer no Senhor Jesus para ser salvo? Porque Deus diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. São perguntas que não podem calar e que não querem calar. A palavra Kyrios, que na Bíblia foi traduzido por Senhor, era um título de autoridade. As pessoas o usavam para demonstrar respeito, poderia ser simplesmente uma forma polida de tratamento. O chefe de família era o senhor da sua casa. Os escravos chamavam seu dono de senhor. Súditos chamavam seus governantes e reis como seus senhores. Kyrios era também um título de adoração dado aos deuses de diversas religiões, bem como a Jeová, ou Yahvé, o verdadeiro Deus. Neste sentido, a Bíblia usa o título Senhor tanto para se referir a Deus Pai como a seu Filho Jesus Cristo. Chamar Jesus de Senhor é reconhecer a sua divindade, a sua união com o Pai, reconhecer sua autoridade suprema sobre o universo e seu direito de governar nossas vidas. Quando Jesus é o nosso Senhor, nós nos apresentamos a Ele para receber suas ordens e instruções e levamos tudo a Ele em oração. Sua palavra é o manual, o guia do nosso viver diário. Não precisamos nos preocupar com nada. Nosso Senhor tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas e Ele nos ama. Tudo que precisamos fazer é confiar nele e obedecê-lo. Amados, gostaria de continuar falando dessa prova de autoridade. Jesus Cristo, Jesus comprovou sua autoridade em seus ensinos. Ele deixou as pessoas maravilhadas com a absoluta confiança com que revelava verdades a respeito de Deus e dos homens. Ele chamou a si mesmo de o caminho, a verdade e a vida. Caminho, ele é o caminho, ele é o Rodós, do mesmo radical de rodovia. Ele é a verdade, a aletheia, desvelamento, revelação de Deus, vivendo na face da terra em corpo humano. Ele é a vida, não bios, como qualquer outro animal da face da terra. De biologia, lembra? Ele é a vida, tozoe. Ele é a vida eterna, tozoe aion. Então, amados, aqui nós estamos vendo quem? A prova da autoridade de Jesus. Eu quero chamar a atenção de um fato para você.
Jesus comprovou sua autoridade sobre a natureza. Ele andou sobre as ondas encapeladas. Suas palavras, acalma-te, emudece, acalmaram a tempestade. Ele transformou água em vinho. Ele alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus comprovou sua autoridade sobre as doenças e a morte. Ao seu toque, os surdos começaram a ouvir, os cegos a ver, os aleijados a andar. Ele trouxe os mortos de volta à vida. Ele morreu e ressurgiu. Jesus comprovou sua autoridade moral. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele estabeleceu o melhor código ético jamais conhecido. Ele transformou vidas arruinadas em vidas puras e úteis. Ele foi um líder perfeito. Jesus comprovou sua autoridade espiritual. Ele perdoou pecados. Ele expulsou maus espíritos, libertou suas vítimas. Ele fez a obra de seu Pai e revelou Deus à humanidade. Ele voltou para o céu e enviou o Espírito Santo à sua igreja. Jesus comprovou sua autoridade sobre a igreja como Senhor. Enviou seus seguidores, discípulos, apóstolos a evangelizarem o mundo e deu-lhes poderes sobrenaturais sobre a vida deles para fazer isso. Quando obedecemos às suas ordens, recebemos dele todo o poder e autoridade do céu. Amados, Jesus é maravilhoso. Jesus, aproximando-se dele, lá em Mateus 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, aqui nós vamos ver agora uma pequena palavra sobre reconhecimento como Senhor. Na terra hoje, a igreja reconhece Jesus como Senhor. Ele está acima de todo o poder espiritual. Algum dia, todo mundo virá reconhecê-lo como seu justo governador e Senhor. Efésios, capítulo 1, versículo 19 a seguir, diz assim: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cabeça da igreja, Jesus, o cabeça da igreja. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor são membros da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo nos diz em 4 das suas epístolas que Jesus é a nossa cabeça e a igreja é o seu corpo. Temos estudado sobre os privilégios da união com Cristo. Só podemos gozar destes privilégios totalmente à medida que damos a Jesus o primeiro lugar em nossas vidas. A cabeça deve guiar o corpo, não o corpo a cabeça. Aqui fala das vontades. Não é só a vontade humana que vai guiar a sua vida, mas a vontade de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo e Ele é o cabeça da igreja. Cada membro tem o seu próprio lugar e função no corpo. Todos nós devemos trabalhar juntamente e conjuntamente para o bem do corpo, a igreja, e para executarmos o propósito de Cristo, nossa cabeça. Olha lá em Colossenses 1, 17 e 18, diz desta forma: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Romanos, capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim: assim também nós, quanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferenças, dons segundo a graça que nos foi dada. Amados, antes de estabelecer o seu reino na terra, ele levará a sua igreja para os céus e nos preparará para
vivermos na terra e governarmos com ele por 1000 anos. Jesus julgará todos nós, todas as nações, pesando nossas faltas e fracassos e nos premiando por tudo que tivermos feitos por ele e para ele. Seu governo deve ser estabelecido firmemente em cada área de nossas vidas, antes de podermos reinar com ele em seu reino eterno. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. Depois do julgamento haverá uma grande celebração no céu, citada na Bíblia, como a bodas do Cordeiro. Amados, lembremos-nos o que está escrito no livro de Apocalipse. 29 vezes no Apocalipse Jesus é chamado o Cordeiro. Este é o título de honra característico de Jesus após a sua volta ao céu. A igreja compartilha desta honra como a noiva do Cordeiro. Amados, é neste momento que passamos a compreender e entender a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz lá em Apocalipse 19, capítulo 5, 6, 7 e 8. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos, os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amados, nós precisamos entender e compreender que o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está conosco para sempre e estará conosco para sempre na eternidade. Queridos, para completar a nossa visão a respeito de quem é Jesus, nós precisamos olhar para o futuro e vê-lo na sua glória. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: e eis que vem com as nuvens, olha só, e todo olho o verá. E ele diz: eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são as primeira e última letra do alfabeto grego. Amado, o princípio e o fim. Jesus é o Alfa, a causa inicial, a fonte da realidade. Jesus é o Ômega, aquele que causará o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Ele fará com que todas as coisas tomem os seus devidos lugares. Ele vencerá todo o mal, reinará para sempre como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, Jesus descreve a situação crítica dos tempos em que estamos vivendo, que antecederão a sua volta ao mundo. O livro de Apocalipse registra vários detalhes: guerras, epidemias, terremotos, fome, poluição das águas, morte de peixes, vegetação destruídas, opressão sobre o mundo ditador, morte na terra. Graças a Deus, isto não é o fim. Embora o pecado traga sofrimento e morte, Cristo tem redimido um povo para si, e esta terra para ser o lugar do seu reino perfeito. Jesus é o Ômega, ele logo voltará para tomar posse do mundo que ele criou com o seu poder e a redimiu com o seu sangue. Amados, a cada dia que passa, nós vemos que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro de Apocalipse, capítulo 19, eu vou ler alguns textos para os irmãos. Vi os céus abertos e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam nos exércitos que há no céu. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, lá em Mateus 24 fala dessa forma: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os olhos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Isaías capítulo 11 diz dessa maneira, e vou ler uma parte também do capítulo 35, preste bem atenção. Mas julgará a justiça, com justiça os pobres, e decidirá com equidade o favor dos mansos da terra. O lobo habitará com o cordeiro, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Amados, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 5 a 5. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e serão povos de Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz, ele assentado no trono, preste bem atenção, eis que faço nova todas as coisas. Amados, nesse pequeno momento em que estamos juntos, falando e cantando e louvando a Deus sobre o poder de Deus, você começa a ver que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor. Amado, aqui nós vamos encerrar esta palavra dizendo que Ele é o digno e Ele é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Ei, amados, quando nós vemos isso, nós começamos a louvar ao nome, porque aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Maravilhado seja o nome do Eterno, aquele que vive e reina para todo sempre. Amados, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aqui nós encerramos a nossa tríade. Quem é Jesus? Falando sobre Jesus Cristo, o Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Sempre declare Jesus como teu Senhor, porque disso depende a tua salvação. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.